Gamer, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Leviatã. E depois dessa introdução extremamente tosca, porque abrir a caixa do Porto Rico é a melhor coisa que a gente faz no dia, eu tô aqui para apresentar para vocês o Say Bye to the Villains. O Say Bye to the Villains, ele é um microgame, ok? De 3 a 5 jogadores e tem uma duração média de 20 a 45 minutos. Galera, é um jogo muito bom. Pra quem tava perguntando se compensa comprar, compensa. Ele, ele é um jogo muito difícil. Eu comparo a dificuldade dele com a do Pandemia. Ontem a gente fez o gameplay e a gente jogou mais umas 4 ou 5 partidas. A gente passou bem perto de ganhar, mas não ganhou. Ele é um jogo extremamente estratégico, no qual a primeira partida que você jogar, você vai fazer a mesma coisa que a gente, vai um olhar para a cara do outro e falar: que bosta de jogo. Depois, quando você começar realmente a compreender a profundidade do jogo, você vai falar: puta que jogo da hora. Porque a primeira vez que você for jogar, você vai querer inflar seus personagens até o talo. E você vai ver que não vai adiantar porque tem certas coisas na mesa que não é só para que fazem você não só inflar o teu personagem. A estratégia do jogo é muito mais você ver o que você tem na mesa do que você inflar eles. Apresentando um pouquinho o que vem na caixa. Então aqui nós temos, eu peguei uma de cada só. Aqui nós temos o vilão. No caso eu peguei a Alboro. Esse é o Alboro? A Ogo, perdão. Tá? Então aqui, ó, você vê as características delas. Então é velocidade, poder e vida. Aqui embaixo, o efeito que ela tem. E aqui em cima, esse númerozinho aqui, que tá aqui ou aqui, eu não lembro. Mas esse númerozinho significa o número de situações que ela tem. O tanto de carta de situações. Aí você me pergunta, que cartas de situações? São essas daqui. Então a carta de situação, atrás dela também, é bem bonito. As cartas de situações, elas vão se encontrar viradas para baixo na mesa. E elas são usadas para inflar ou debuffar ou fazer alguma coisa. Só que elas são usadas pelos vilões. Então vocês vão ver que no gameplay, o vilão, ele fica a carta dele exposta na mesa. E esse número aqui em cima, a quantidade de situações. Então todas as situações vão ficar enfileiradas uma do lado da outra, virada para baixo. E existem cartas no jogo que fazem você ou conferir. O que é a conferência? Só você olha, ou ela faz você revelar. Revelar você revela para todo mundo. E os heróis, então, lembrando, perdão, tem mais 7 vilões dentro da caixa básica aqui do Say Bye to the Villains. E nós temos os justiceiros. Também são 8, porque ele é um jogo de 3 a 8 pessoas. Atrás dele é bem bonito. É que aqui eu peguei um justiceiro, que é o Yashamaru, que ele não tem habilidade, mas é o mesmo esquema. Aqui são as habilidades básicas e aqui embaixo, se ele tiver alguma habilidade, vai descrever o que a habilidade dele faz. E os justiceiros, eles usam as ações. As ações, elas se parecem, todas são assim. Então você tem o nome, o tempo que ela custa no gameplay. Eu vou explicar melhor como é que rola esse negócio de tempo, porque é ele que determina o quanto de jogo vocês vão jogar. E aqui atrás, ó, ela é branquinha, escrita ação. Cada personagem começa com 7 cartas de ação. E ele tem que baixar. A somatória desses tempos na mesa dele tem que ser 10. No gameplay, a gente explica ele um pouco melhor. Ok? E também vem essa carta aqui. Essa carta aqui ela é a carta de referência. Então aqui você tem todos os passos do turno. E aqui ele explica as habilidades básicas. E o mais legal dessa carta é que atrás é o modo de batalha do seu herói. Então quando você pega um justiceiro, você automaticamente vai pegar uma carta dessa. Por quê? Na hora de você fazer o conflito, você vai ter o seu vilão. E na hora que você escolhe o seu vilão para combater, ele fica assim do lado. Ou seja, aqui você tem o vilão e aqui você tem a sua forma de combate. Ele é um jogo bem legal. E aqui
o livrinho de regras. É um livrinho bem curto, ele é bem explicadinho. O começo dele pode ser meio confuso, mas conforme você for lendo, você vai ver que ele é bem simplão. Ele é um jogo bem simples, mas muito, muito difícil. E como eu falei, demora um tempo até você pegar realmente os esquemas dos jogos, do joguinho. Outra coisa que a caixa básica ela fala, tem dois personagens, que é o Gensai, que ele é um velhinho, e o Tensen. Eles são considerados para jogadores avançados. Então, se você for jogar de 8 pessoas, coloca o Gensai. Se não, tira ele, realmente não jogue com ele, porque a habilidade dele é uma habilidade um pouco mais avançada. E o Tenzen é a mesma coisa. Ele tem uma habilidade bem difícil de você jogar logo de começo. Então, realmente, tira os dois, porque se um dos dois cair na mesa, eles são bem complicados da gente jogar. E aqui no final também, uma coisa que eu achei bem legal, é que eles mostram a história de cada personagem, de cada vilão e de cada justiceiro. E aqui são os créditos finais. No caso, esse é o Gensai, que é um dos justiceiros, que é bem difícil de jogar. Ele é bem fraco, mas o que conta bastante nele é a habilidade que ele tem. É uma habilidade bem complexa, assim, pra quem for jogar de primeira vista. Quando você olha ele primeiro, você fala, é fácil, tanto ele quanto o Tensei. Mas na hora que você põe no jogo, fica uma coisa difícil. Realmente é bem complexo, tá? Minha consideração sobre o jogo, é um jogo muito bom. É um jogo, assim, que eu não gostei na primeira vez que a gente jogou. Mas depois que a gente jogou 2, 3, porque a gente resolveu dar uma chance, a gente apaixonou pelo jogo, porque ele é um jogo muito bom, ele é um jogo muito profundo, muito mais do que ele aparenta ser. Compra de olho fechado, porque ele é um jogo barato, acho que tá 50 na Galápagos, e tem um custo-benefício muito bom, porque você vai jogar. E eu considero o nível de dificuldade dele igual Pandemia. Que se tá fácil, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque o jogo realmente ele é muito bom. Você tem que ser extremamente estratégico. E, joga. Porque você não vai se arrepender. E uma coisa que eu achei bastante interessante é que eles mandam 3 zip-locks para você deixar as cartas todas certinhas. Isso é bem legal da Galápagos. Galápagos, muito obrigado. Porque nós agradecemos quando vocês fazem isso. E a única coisa que eu achei no dia que eu peguei é que a caixa era meio bosta. Mas eu não sei se estava feito, tinha acabado, fazia pouco tempo de tinha ser feito e ficou no sol por causa do correio. Mas agora ela tá um pouquinho mais dura. Mas a arte ficou muito boa porque ela é toda bem oriental mesmo. As situações ficaram bem legais, porque elas não têm um desenho uau, épico, mas é um desenho assim, bem retratado na China, no Japão. E realmente, gente, joga porque vocês vão gostar. Agora a gente vai rolar o gameplay para ver se a gente consegue falar tchau para os vilões. E curtam, se inscrevam, compartilhem, e sugestões de jogos deixem nos comentários. E vamos que vamos ver se a gente derrota eles. Valeu! Fala, Nação Gamer, tudo bom? Vamos começar aqui com Say Bye to the Villains. E explicando um pouquinho então aqui do gameplay. Cada personagem tem uma característica aqui. Começa o jogo, o personagem aqui tem mais velocidade. Então eu sou o Age e eu tenho 6 de velocidade. Então eu começo. Então cada um recebe 7 cartas de ações. Cameraman. G. E só para explicar um pouquinho melhor o setup. Aqui, ó, caiu esse vilão, ele foi escolhido aleatoriamente. Então aqui você tem as características iniciais do vilão, certo? Aqui, nesse caso é aqui, ok? Aqui você tem o que ele faz, e aqui em cima é o número de situações que você coloca na frente dele.
Que aqui, ó, ele tem 5, então ele recebe 5 cartas de situações. Então, o primeiro turno sou eu que faço, então eu tô jogando contato. Então, como é que funciona? Aqui em cima vai ter um númerozinho. Quando a somatória de todos os números forem 10, aí eu sou obrigado a escolher o meu vilão, tá? E por turno, cada jogador pode fazer uma dessas 4 coisas. Quando ele escolhe o vilão para combater, ele já não pode fazer mais nada. Então aconselha-se que você tenha a somatória de 10. E se passar, pode? Não, você tem que ter 10 exatos, a não ser que você tenha uma carta que chama por pura sorte, que ela aumenta esse número. Mas se não, você tem que ter no máximo 10 cartas, pontuação de 10. E você pode usar essas habilidades básicas, como que você usa? Quando você for querer usar ou a habilidade do seu personagem, ou uma habilidade básica, você coloca o número que está indicado de cartas da sua mão nessa forma aqui, viradas para baixo. Cada carta virada para baixo conta como 1. Então, por exemplo, se eu quiser comprar uma carta que é uma habilidade básica, eu coloco uma carta da minha mão para baixo e compro uma carta. Isso daqui, essa carta, vale 1. 1 no contadorzinho. No caso aqui 2, eu vou colocar 2 cartas que vai valer 2 no contador. Na hora que eu somar 10, não para, daí para tudo, quer dizer, perdão, e a gente coloca o nosso herói na frente do vilão que a gente escolher. Ok? Então a primeira aqui eu revelo uma carta de situação. Então aqui eu estou revelando, na verdade era um sujeito decente. Essa carta não pode ser descartada. Mudança na condição de vitória. Impasse. O que é um impasse? Quando você não mata o seu oponente, o seu vilão, e nem o seu vilão te mata. Então, pra gente ganhar, todo mundo tem que dar impasse. Beleza? Então agora é o turno da Gisele, ela vai apresentar o herói dela. O meu herói é o Seinoshin Sakakibara. Olha ele aqui. Bom, o poder dele é que durante o confronto adicione o número total de suas cartas. Adicione o número total das suas cartas de ação com a face para baixo em cada uma das suas características. Então, aí na hora do confronto a gente explica um pouco melhor. Pode fazer a tua ação. Eu vou... Você não tem nada na mão aí que Nada. revele? Não. Eu vou comprar então uma carta. Aí, ó, ela colocou uma carta virada para baixo e ela Aqui é o compra, valor aqui, que é o valor de característica básica, e ela compra uma carta do monte. Eu quero comprar 2 cartas e descartar 2. Então tá. Então ela pode fazer isso também porque é uma habilidade básica. Então eu comprei 2 e agora eu vou descartar. Eu vou descartar esta. E eu vou descartar essa daqui. Não. Descartei 2 cartas. Então agora, os 2 descartes. Agora é a Cris que ela vai apresentar. É o Hattori Hanzo, o Tatsu. O Tatsu, ele revela uma carta situação que esteja com a face para baixo. Ele só gasta 1 para fazer isso, né? Sim. Agora vamos lá, então. Eu vou fazer a minha ação e eu vou usar essa carta que é a de preparação. Ela confere todas as cartas de uma situação de vilão. Ou seja, eu vou poder ver todas as situações, né, de um vilão. É só E ó, escolher. galera, tem uma diferença entre revelar e conferir. Conferir, você sozinho olha, tá? E a comunicação do jogo, ela não pode ser feita do exemplo, o cara ele tem X carta. Não. Aí você tem 2 jeitos de informar que aquela carta é uma carta ruim pra gente. Primeiro, você pode colocar essa carta na horizontal. Ou segundo, você pode falar, essa carta é complicada. Ou esse personagem ele é complicado. Ou o mais forte, ou eu enfrento ele. Ou o mais forte vai ter que enfrentá-lo. Você nunca pode dar
exatidão que carta que é. Você tem que falar isso de forma indireta, ok? Então a forma que a gente, aqui na mesa, por regra da casa, que a gente decidiu, é que quando a carta é muito difícil, a gente simplesmente coloca ela na horizontal, sem falar muita coisa. Então agora ela pode conferir, só ela vai ver. Então tá. E eu vou escolher esse aqui do meio, que é o Jigoro. Ó. Tchiu. Uma bagunça que eu vou fazer. Hoje depois você arruma aí pra mim. Tá. Não peguei a mais. Tá. Ao conferir, revele esta carta. Ou seja, já me fudi. Adicione essa carta às cartas de suas cartas de ação em jogo. Isso aqui. Ou seja, por que essa carta é ruim? Porque aqui, ó, ela conta como no relógio dela como mais 2. Então aqui no caso dela, Eu já tenho mais 5. ela já tem 5. Ou seja, ela já tem a metade das cartas que ela pode jogar. Vocês vão ver, mas eu não vou falar pra eles. Ó, Triste, né? vendo em primeira mão. Pronto. Aqui que eu arrumo. Ih, acho que eu mostrei a G. Você vai querer ver alguma? Acho que embaralhou. Bom, Olha. tá. Põe aí, G. Eu vou falar qual é o maior problema, tá? Beleza. Então agora sou eu. Ai. Ó, então eu vou usar. Não, aquela aqui é boa. Ó, então eu vou usar a minha habilidade, eu vou colocar 2 cartas pra baixo e vou conferir todas as cartas de um vilão que estejam com a face voltada pra baixo e colocar na horizontal todas que eu quiser. Então eu vou pegar esse daqui que ninguém viu. Nossa Então, no Senhora. caso, só eu que não sei nada dos vilões, né? É, então aqui no caso, ó, ao conferir, revela essa carta. Ao revelar e durante o confronto, você não pode anular esse efeito, você adiciona 2 cartas de situação a esse vilão e revele-as. Ou seja, Ah, que legal. eu vou comprar 2 cartas de situação pro vilão e vou revelar elas já Que aqui. bacana. Nossa Não, a Senhora. verdade foi bom, porque esse anulou nada. Na verdade, ele só tomou menos 3 de vida, graças a Deus. Ele tinha ganhado mais 3, como vocês podem ver, de velocidade e Isso. poder. Mas ele perdeu. Que triste pra ele, não é mesmo? Então aqui no caso, ó, emboscada, ao revelar, ao conferir essa carta tem que revelar, e ao revelar aí durante o confronto, eu adiciono essas cartas às minhas cartas de ação em jogo. Ou seja, eu recebo menos 2 em tudo. Eu já sou uma bosta em poder. Caramba, gente, muito legal. Ao conferir, ao revelar, né, eu tenho que revelar essa carta ao conferir, e agora ao revelar, eu descarto uma carta. Já tão feito, já. Eu tô mais que fodido. Bem bacana. Lembrando que ele foi no vilão o mais fraquinho, tá? E o último, no caso, era o único que eu não precisava mostrar, mas tá tudo bem. Ah, não tem problema. Agora eu vou deixar ele viradinho aqui. Tá? E Gisele, era esse tu. Xi. Tá, eu quero passar uma carta pra Cris. Tudo bem. Então ela vai colocar uma carta virada pra baixo Já faço isso agora? e ela passa uma carta pra você. Não, é ela você não que... precisa É passar. ela. Não, eu não tenho que pôr uma virada? Não? Não, Então tá. você recebe uma carta. Ela recebeu uma carta. Agora és tu. Ó, ganhei um presente. Já vou usar porque eu acho importante. Depois na próxima eu faço uma jogada melhor. Esse aqui, ó. Sagacidade. O que vai acontecer? Explica aí, mestre. Sagacidade, ela vai diminuir em 2 o contador dela. Então, se ela tinha 5, com sagacidade, ela tem 3 de novo. Agora é o meu turno. Valeu, Gi. Então aqui eu vou ganhar esse gastar negócio. 2 Vai matar todos os vilão. Vamos matar todo mundo. e para ganhar 5 de poder. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5.
Vai, Vamos Gi. ganhar a Terceira Guerra Mundial. Eres tu, Gi. Ó, então eu vou virar uma carta. Eu quero comprar duas. Compra duas, descarta duas. Carta duas. O primeiro todo mundo já viu o que, que ele tem ali ou nem? Esse todo o que, que ele faz ou nem? Não. Ixi, acho que vai ser eu que vou estourar mais uma ali. Ah, tá. Muito bonito. Esse vilão ele não é afetado pela condição mudança de vitória. Na mudança da condição de vitória. Não, tem que destruir aquela carta ali. Não, na verdade, ele não é afetado pelo impasse. Tem que ganhar dele. Ah tá, então aquela carta ali não faz diferença. Não. Então, ó, mestre, explique para nós. Porque assim, essa carta faria diferença pra ele, no caso. Que no caso aqui, a gente, pra ganhar dele, a gente teria que ser um impasse. Só que ele não é afetado por esse tipo de carta. Então, ou seja, a gente tem que ganhar dele. Então essa carta, na porrada mesmo, no tete a tete. Essa carta é como se fosse nula pra ele. Então, É uma vantagem pra gente, pelo menos. Agora, eres tu, Cris. Tá. É, só revelou aquela ali dele, só? Só. Por quê? Deixa eu ver então. Eu vou gastar mais 3. Eu vou ficar com 6. Né? Uhum. E vou ver todas as cartas ali as que não estão virradas. Deixa essa daqui aqui. E vamos lá de novo. Te ajudei, Cris? Pode pegar essa aqui, ó. Primeira. Virou. Ai, lá vem as tristezas da vida. Ao conferir, revela esta carta. Adicione essa carta às suas cartas de ação em jogo. Você não pode usar as habilidades especiais. Ah, vá. Mais uma carta que eu ganhei. Você fodeu. Só que ela... O mais eu interessante é que ela não dá nenhum ponto. Mas então, no caso, ela não consegue mais usar eu essa não uso habilidade mais essa dela. habilidade aqui. Porém, eu não ganhei. Então, podia ser pior, gente. Podia. Vixe. É isso mesmo? É isso mesmo, gente. Triste. Põe ali. Virada. E essa aqui também. Essa aqui é de menos. Pode pôr ali. Normal. Tá. Porra, mas tem coisa pra caralho pra bufar ele. Não basta ele já ser roubado. Ele ganha mais uns 500 buffs ali. Tá. Tá, então eu vou descartar uma carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou comprar uma carta. Puta que pariu. Vai. Bom, então eu vou descartar. Vou descartar não. Vou colocar na mesa. Tá? O que é? De velocidade. Mente só sobre a Vida. matéria, mais 8 de vida. De vida. Muita vida agora. Ela tá Agora eu tô viduda. vidududa. Vai, Cris. Tá. Tô muito vidududa. Eu vou comprar uma carta. Vamos, né? Isso. Então eu vou por aqui. E vamos lá, gente. Vamos ver o que vem de bom. Ó. Pode ir, Levi? Posso ver? Pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, nós se ferramos comigo. Comigo também. Não dá, Estamos tudo ferrado já. Ó, Tô ligado que nós vamos tomar um pau desses caras aí, né? Não, olha esse Buda aqui, ó. Ele tem 10 de poder. Ai, que bonitinho. Ninguém tem 10 de poder na mesa. não. O Levi vai Amor. bater com a vara mágica ali Bom, eu vou colocar essa do aqui, ninja então. ali. Treinamento especial. Que agora eu bato nesses caras. Quanto você tem? 5, 6, 7, 8. Mais 7? Não, eu tô falando Só de- somatória. Ah, não, sim, não. sim, sim. 5, Olha, 6, 8 aí. 7, 8. Vai, Cris. A Beleza. Cris já tá com 6, 7, 8, 9. Viu? Alguma dessas cartas aqui dá mais poder pra ele? 6, 7, 8, 9. É verdade. Não é? Tá certo, não, tá certo, 9. 6, 7, 8, 9, menos 2, 7. Não, já tá anulando aqui. Já fica Aqui, ó. 6, 7. 7. Viu? São 7 já. São 7. Já Matemática são 7. nossa é excelente. Não, eu te falei que era 7, você não acreditou? Vocês que são de azar. Aí na edição parece que eu falei outra coisa. Né? Foda-se. Vocês são de exatos, eu sou de humanos, Tá. eu faço miçanga. Eu sou de humanas. Eu totalmente sou de humanas, tá, Quem mandou você gente? fazer exatos primeiro, bem feito. É, Ficar no Exato. sangue. Eu sou de exato. vamos usar aqui essa carta aqui, ó. Vou gastar mais 2. Aham. Descarte uma carta de ação
em jogo com 2 tempos ou menos. Ou seja, mestre... Você vai descartar o de 3 ali. Qualquer uma de 3. Beleza, ela ganha 1. Isso é bom. Isso é vantajoso. Agora meu turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. Então aqui, ó. Estamos chorando ponto. 8. Nossa, que bosta. Vai lá, Ó, mano. eu vou fazer uma aqui e vou comprar uma carta. Vamos ver o que dá. Não parece, mas agora eu tenho 4 pontos ainda pra gastar, ó. É, então. Vai, Cris. Já, Gi? Já foi? Já. Você tá rabuda, hein? Tá rabuda. O que foi, Gi? Eu não sei o que eu faço com essa carta, muito bem. Ah, você Você coloca descarta. outra carta. Ah, tá. O que eu vou fazer é isso aqui, ó. Pum! Vou pegar outra carta. Então, mas não adianta eu comprar outra carta, porque agora vai dar 10 aqui se eu baixar essa. Que pena. 1, 2, 3, 4, não, 5, vai dar 10 mesmo, que pena. O que você pode fazer? Eu vou bater nesses caras O aí. que você pode fazer é conferir uma carta de situação. Tipo, ver aquela carta que tá virada, Tá. pra ver se você... Porque você é o único que vai bater nesse grande aqui. Então deixa o Eu tenho- Budinha comigo. eu tento Agora é meu turno, eu compro uma. Deixa o tio Buda comigo. Opa, perdão, eu vou... Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, eu também tô na paçoca. Então, pera aí. Agora sou eu? Aham. É, Gi. Então, eu vou fazer isso, ó. Com o último aqui, eu vou colocar essa carta aqui. Vou conferir esta daqui. Deixa comigo, deixa com a Gi, deixa Vai, Gi, manda pra cá, aqui, ó, deixa com a Gi, Ó. manda pra mãe, Então, o manda que pra aconteceu? mãe. Ela Verdade. juntou 10 cartas ali. No caso, ela teria que fazer isso no próximo turno. Mas aqui, como o negócio é frenético, ela já escolheu o vilão dela. Já vai Então, batendo. ó, No Buda. O legal é que foi o que eu mostrei. Atrás do resumo tem a forma de batalha do teu herói. Então, o herói dela vai enfrentar o Buda, que é o Houkai. Então, você deixa o teu herói do lado do vilão. Agora é a vez da Cris. Picadinho desse Buda. Tá. Eu tô com... Pera aí, gente. Mamãe vai bater no Buda. 4, 5, 6, 7. Vê, cara. Eu tenho ainda 3 pontos. Vamos fazer coisas inteligentes. Não vamos fazer... Vamos fazer... Eu vou ajudar. Não vou ajudar, não. Não tem o que fazer. Eu ia ajudar? Tentaria. Vamos lá. De novo. É, gente. Vocês estão vendo, tá difícil. Ó. Vai, Levi. Pra terminar, eu vou baixar um treinamento. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu agora, no próximo turno, eu vou escolher o meu vilão. Como a Gi já escolheu o Escolheu. vilão dela, Agora a gente ela vai- não joga. Agora é a Cris. Vamos lá. Eu Eu também... deveria ter escolhido o vilão agora, né? É, no caso, ele iria escolher o vilão dela. Então, ó, Então ó, essas vou duas escolher o aqui, vilão, ó. Pá, Essas escolhi o duas vilão. aqui eu vou deixar de lado porque uma tá anulando a outra. Isso. Pra ficar isso. mais fácil aqui na contagem. É, mas dela. eu só tenho mais o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem mais 2 pontos. Ou eu faço uma coisa bacana. Ah, se bufa aí, foda-se. Eu não É, tenho buff legal, gente. Esse que é o problema. Então vamos gastar. Mas na velocidade, não. Vou gastar- Revela, vamos ver Eu o que não tenho. dá. Eu vou gastar mais uma aqui. E vamos ver. Vai que de repente sai uma carta mística do bolo. E aí sai porra nenhuma. Não sai porra nenhuma mesmo. Essa vida infinita, poder Então infinito. agora, como eu só conheço Eu me um fudi. cara... Eu vou me fudir que eu vou no primeiro ali, gente. Vocês já viram que eu vou morrer. Eu Certeza. vou morrer, né? Você vai no primeiro? Não, mas se você quiser ir, vai você. Aí eu fui no primeiro. Ai, o Levi tá manjando. Não, eu ia chegar ali, gente. Pode deixar, pode chegar. Estamos chegando no cameraman. Ó, Então helicóptero. Eu vou batalhar com ele. Agora é a vez da Cris. Agora ela joga até o dela dar 10, que vai ser nesse turno também. É, não tem opção, não é mesmo? Não, você já joga? tem que esperar eu agora. Ah, tem que esperar eu ficar zoando. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o negócio aqui que eu perdi as cartas. É igual mesmo? Tudo igual. Revele uma carta de situação, porque ela vale 1. E não ia cair mais carta nenhuma Revela. mesmo. Mas de onde então você vai revela, tá, né, ó, Cris? revela de onde você vai estar. Aí, essa aí. Essa daqui mesmo? Pode ser.
Shibuya é um guerreiro. O que eu queria na minha vida. É um capanga? É. Não, é o guarda-costas. É, Não o é guarda-costas. capanga. Mas Porque é a mesma aqui, coisa. ó, o modificador da característica de capanga É pior, né? triplicado com esse vilão. E o dele é um guarda-costas, então Aí tá você de boa. descobre que essa que tá virada é um capanga. É sério? Não sei, não fui Então, eu que ó, virei? agora, Eu virei de Aí cima. ele virou que não lembra. a Cris deu 10, não lembro quem foi que virou. Ah, eu também não. você, meu amor. Gente, não se preocupe, vocês vão estar vendo o vídeo, vocês vão ver quem que virou. É, então beleza. É só voltar o vídeo que vocês vão ver. Pode ter sido Aí- eu mesma. Eu acho que eu E esqueci. eu sei que Os foi. três agora começa É o que eu tô confronto. velha. Eu acho Ok? eu acho que essa daqui fudeu o jogo, tenho certeza. Então, Essa o aqui, ó. primeiro aqui, vamos lá. Então, vamos virar todas as situações. Nossa, que bonito. Que bosta. Bonito, mas fudeu. Eu Durante o falei. evento, se a velocidade do justiceiro for 9 ou menos, o confronto estará em derrota. A minha velocidade é menos, eu perdi pro vilão. Tchau, ninja do leque O vilão e do ganhou. chá. Nesse caso aqui, a gente já perdeu o jogo, porque os três têm que ganhar, mas vamos ver qual é que vai ser. Eu já perdi, filho. Xé. Olha lá, essa bosta aí. Ah, tá. Então aqui no caso, É um impasse. é um aquele lá. empate. Ela tem, a condição de vitória tem que ser empate, ela tem que empatar. Então aqui no caso ele tem 7, 8, 9 de poder, 12 de vida e 7 de velocidade. Como a velocidade da Cris é menor, ele ataca primeiro. Então ele tem 9 de ataque, ela tem 8 de vida. Ela não tem nenhum modificador pra subir, né? Não, eu morri. Então ela também morreu. O Gente. vilão também ganhou dela. E agora é a vez dele. A única carta que falta revelar é um guarda-costas. Então aqui no caso ele tem menos 1 de vida. Ele tem 9 de vida. E 12 de poder. A Gisele, ela tem... Fala do... É isso que eu vou falar. Ela tem 5 de poder. Vai dar 12. Mais 12, 13, 14, 15, 16, 17 de ataque. Porque é o poder da carta, né? Porque é o poder da carta. O poder da carta faz para cada um desse, adicione um em cada característica aqui em cima. Beleza? Então, para todas as características, além desse daqui, eu vou ter adicionado mais 1, Mais 2, cinco. 3, 4, 5. Bacana. Então, no caso, ela ganha dele, é a única que ganha. Eu falei que a mamãe ia bater no Buda. É porque o resto do time é nob. Morremos. Aí o que aconteceu? Só ela ganhou, né? Não E adianta. a gente perdeu. Por quê? Porque o grupo inteiro tem que vencer os seus vilões, mas nós perdemos. E esse é o Say Bye to the Villains. É um jogo muito bom, é um jogo muito estratégico. A gente jogou a primeira, a gente falou, que jogo bosta. Porque a gente bufou os caras até o talo e essas cartas Esqueceu de dos vilões. condições aqui foram que fizeram eles ganharem. E a gente realmente falou, puto, que jogo bosta. Depois de umas 2 ou 3 partidas que a gente percebeu que a gente tem que revelar essas cartas pra gente ganhar, porque senão não ganha. É sério, é impossível de ganhar se você não revelar, se você não mexer aqui, tá? Então um conselho que eu dou, mexa aqui, veja, tente tirar o máximo possível de carta daqui pro confronto final não ser tão ruim. Beleza, gente? Então esse foi o Say Bye to the Villains. Curtam, se inscrevam, deixem suas opiniões aqui nos comentários, beleza? E até a próxima. Valeu!